Bom, tá gravando, então oficialmente boa tarde para todo mundo. Vamos começar então essa nossa discussão. Então, só lembrando para quem entrou, esse grupo é um grupo que faz parte do projeto de pesquisa e extensão da Universidade Federal de Catalão, junto com a Travessia, Instituição de Psicanálise. Esse grupo, na verdade, ele existe há mais de uma década, e no ano passado e nesse ano a gente resolveu abrir Brasil afora, né? Antes ele era local. E, agora contextualizando mais pontualmente, a gente começou há poucas semanas com o texto da Bartira, a clínica do autismo na hipótese da quarta estrutura. A gente está trabalhando nesse, logo depois a gente ter trabalhado o terceiro capítulo do Maleval sobre a borda autística, e logo depois a gente ter trabalhado os outros 2 artigos do Maleval sobre por que o autismo não é mais psicose e sobre o autismo como quarta estrutura, a proposta do autismo como quarta estrutura. Então, esse texto, ele conversa justamente com esses outros textos que a gente vem trabalhando, de pensar o autismo como quarta estrutura. Antes disso, se vocês voltarem lá nas nossas discussões de 2023, vocês viram que a gente começou 2023 fazendo uma interface entre autismo e outras áreas, autismo na psicanálise e outras áreas. Então, psicanálise e educação, psicanálise e psiquiatria, psicanálise e questões sociais, enfim, a gente, a partir daquele livro da Inês Catão, inclusive ela também veio conversar com a gente sobre o livro, qual que é o título exato do livro, Francisco? Agora ele está longe. Não lembro. Espera aí que eu vou pegar aqui, ele está longe. Aqui, esse daqui é Mal-estar na infância e medicalização do sofrimento quando a brincadeira fica sem graça. Então, vocês vão se lembrar que... E essas aulas estão todas gravadas lá. As aulas da época da pandemia também foram gravadas, mas eu não disponibilizei lá porque ainda era um grupo fechado aqui da Universidade Federal de Catalão, então estão disponíveis as aulas de 2023 e 2024 lá no YouTube. Então, vamos retomar. Por que a gente... E vocês viram que lá no grupo eu mandei que hoje a gente ia conversar sobre 2 tópicos fundamentais. Esse texto da Bartira, como ele é um apanhado de tudo que a gente veio estudando até aqui sobre a ideia do autismo como quarta estrutura, a gente decidiu, em alguns pontos, parar e aprofundar onde não tivesse tão claro para todos nós, porque a ideia, de novo, não é uma disciplina, não é um curso que ao final vocês vão chegar ao final, né? No final das contas, a gente está aqui para discutir, sem ementa ou data, ao máximo, com o máximo de profundidade, a questão do diagnóstico do autismo, sobretudo, lembrando que o grupo é saúde mental da infância e da adolescência. Antes do autismo, a gente estava discutindo psicose infantil, tá? Há anos atrás. Então, a gente começou em psicose infantis, fomos para o autismo, né? E estamos no autismo há algum tempo. Como aqui no texto da Bartira, ela faz um apanhado e uma retrospectiva sobre várias coisas, em alguns pontos nós fomos parando. Então, se vocês voltarem aí a 2 ou 3 encontros atrás, vocês vão encontrar um material que eu organizei sobre a história do autismo, não só na psicanálise, mas a história do autismo também, desde o termo autismo, quando foi fundado, né, até a introdução do termo no DSM, até a ideia, ainda no DSM, da retirada do termo do campo das psicoses e a introdução de um diagnóstico próprio, até chegar no espectro. E também na psicanálise, com o primeiro caso clínico da psicanálise ali, tendo sido escrito e publicado pela Melanie Klein, nos Z30, bem antes da psiquiatria instituir o autismo como tal, mas a Melanie Klein não chegou a entrar para a história como um caso de autismo, porque ela não chegou a nomear nem como um diagnóstico, nem como uma estrutura. Hoje, por retroação, é que a gente dá esse lugar. Então, se vocês voltarem lá atrás, vocês vão encontrar essa aula também. Aí a gente avançou mais um pouco e deparamos com 2 questões que é essa que a gente quer hoje conversar.
E o Francisco vai me ajudar nesse debate hoje também, e obviamente todo mundo, tá, gente? E lembrando que eu sou boa de passar tarefa, viu? Vocês tomem cuidado que de repente eu passo tarefa. Eu sou boa de fazer esses negócios de passar tarefa. Quais são 2 pontos que a gente colocou aí? O histórico da psicanálise, ok, nós temos o histórico da psicanálise, é possível localizar, a gente já fez a aula sobre ele. Mas aí depois começa dizendo sobre a hipótese de estrutura e a gente para e fala, mas todo mundo sabe o que é estrutura? Todo mundo sabe a diferença entre diagnóstico nosológico e diagnóstico estrutural? O diagnóstico nosológico é o diagnóstico dado do DSM, que não é da mesma ordem do diagnóstico estrutural. Inclusive, vez por outra, a gente tem umas discussões de algumas pessoas que confundem o diagnóstico da psicanálise com o diagnóstico do DSM. Então, quando a gente questiona o modo de se fazer diagnóstico na psicanálise, não significa que a gente está aplicando o modo da psicanálise a todos os outros saberes. Por exemplo, a neuropediatria ou a psiquiatria. Tampouco a neuropediatria e psiquiatria podem impor o seu saber à psicanálise. São campos com construções teóricas distintas. Eles se encontram, mas eles não são idênticos. Eles são bem diferentes, diga de passagem. Então, é importante a gente localizar nenhum melhor, nenhum pior, mas de que modo que, havendo essa diferença entre diagnóstico nosológico, lembrando, nosológico é o da psiquiatria, que acabou virando na neuropediatria pelo tiro no pé, que a gente já conversou, que é o último DSM de chamar de transtornos do neurodesenvolvimento. É um baita tiro no pé que a psiquiatria fez e matou a própria psiquiatria, transformando a psiquiatria em neurologia. E levou todas as áreas psis juntas, que estão colocando neuro em tudo quanto é coisa na frente da palavra psi, para tentar agradar o mercado. E, no final das contas, é agradar o mercado, porque não há dados suficientes para localizar neuro o quê? Para todos os acontecimentos da infância que estão lá naquele guarda-chuva de neurodesenvolvimento. É só você abrir o manual que vocês vão constatar que não é possível colocar a palavra neuro em tudo, porque ela é uma hipótese. E como hipótese, quando você coloca ela como causa, transtornos do neurodesenvolvimento, parece que você provou cientificamente isso. Não provou, é uma hipótese. Se é uma hipótese, não poderia estar no título, vocês entendem? Poderia estar ao longo do texto. Temos uma hipótese neurológica, mas não sabemos o quê. Né? A mesma coisa, por exemplo, temos hipótese genética? Sim, mas qual? Não sabemos. Né? Bom, peraí que eu fiz o negócio. Voltei. Eu fiz a tela crescer, agora voltei. Então, o que a gente está falando com isso? Para poder evitar conflitos, que a gente já teve até aqui no grupo mesmo, de vez em quando alguém fala, tem psicanalista que questiona o diagnóstico do neuro. Sim, faz parte da psicanálise questionar o diagnóstico de qualquer um, tá, gente? O psicanalista é esse cidadão chato, que qualquer coisa que chega fechada, a gente fura. Deu para entender? Qualquer coisa que chega fechada, a gente fala, mas será? Vamos pensar um pouco? Há quanto tempo? Como é que é isso? Faz parte do nosso trabalho de investigação. O psicanalista é, sobretudo, um pesquisador. O dia que você não pesquisar, que você não questionar, você não é analista mais, você entende? Então, não é uma interrogação desrespeitosa, nem com o paciente, nem com os outros profissionais da saúde. É um modo de trabalho. A psicanálise é uma investigação. É uma investigação, é uma pesquisa, e toda pesquisa tem que partir de uma pergunta aberta. Inclusive, diga de passagem, a psicanálise não é uma teoria fechada, é uma teoria aberta. Isso também é muito importante. Ela não tem uma única conclusão ou único saber para absolutamente tudo. Dito isso, a gente resolveu parar em 2 pontos que a gente viu que aqui no texto são colocados de um modo muito correto, porém rápido, partindo do pressuposto de que todos que leem o texto já sabem do que se trata. Entretanto, isso não é de todo verdade, nem sempre quando a gente pega um texto que, por exemplo, fala, se vocês pegarem na segunda página do texto de Clambault a Bloiler, quando fala, por exemplo, sobre automatismo mental, e fala sobre mecanismos de delírios mais comuns, como perseguição, possessão, erotomania, caracterizado por ecos de pensamento, pensamentos antecipados, contradição sistemática, associação de contrastes, diálogos de vozes, dentre outros. Todos sabem o que é isso? Não necessariamente.
Então, o texto está correto e muito bem escrito, mas o grupo de estudo serve para a gente aprofundar aqueles pontos que hajam qualquer dúvida ou qualquer divergência. Então, esse é o ponto que a gente está aqui. Por exemplo, sintomas positivos, sintomas negativos. Então, o texto para explicar um pouquinho sobre a esquizofrenia, para poder finalmente explicar por que não dava mais para deixar o autismo dentro da esquizofrenia, como um sintoma da esquizofrenia. Ele foi fundado lá no início do século XIX, tá certo? Século XX, na verdade, perdão. Já era século XX, 1900 e bolinha. Então, não sendo possível mais ser o autismo ser um sintoma da psicose, mais especificamente um sintoma da esquizofrenia, a gente tem que dizer por quê, e para isso a gente tem que ter precisão do que é a esquizofrenia, que é a parte da tarefinha que eu passei para o Francisco. Então, antes de passar para o Francisco, vou falar sobre estrutura, que a gente ficou de fechar, tudo bem? Eu passei para vocês também como apoio, até coloquei numa pastinha, porque eu vi que às vezes de uma semana para outra, os textos no WhatsApp tem isso, né? As coisas vão sumindo. Então, vou colocar lá na descrição. Quais são os textos de apoio? Esse texto da Bartira está no próprio site do ESP, é só vocês clicarem lá e pegarem, né? Está aberto, gratuito, é só entrar. Eu, particularmente, imprimi porque eu sou dessas de papel, né? Mas cada um tem o seu funcionamento. Eu mandei para vocês um texto de apoio para hoje, eu tinha mandado um outro sobre a questão da esquizofrenia, e mandei um que chama O Diagnóstico em Psicanálise do Fenômeno à Estrutura. Não sei se todos pegaram, mas está lá no Drive que eu coloquei no grupo de WhatsApp. Se tiverem perdidos, me avisem, tá? Bom, e aí o que é que a gente tem a partir daquele texto? Então, eu vou falar um pouco por cima do texto e vocês podem aprofundar lendo o texto todo, tudo bem? Recomendo, é um texto muito claro e muito bom. Então, a primeira coisa, no percurso da obra do Lacan, a gente tem duas concepções de diagnóstico, e nenhuma das duas são idênticas ao diagnóstico médico, tudo bem? Então, lembrando, do que a gente está falando aqui hoje, a princípio? A gente está falando hoje da diferenciação entre o diagnóstico nosológico, ou seja, o diagnóstico do manual, do DSM e do CID-10, do Código Internacional de Doença, e do diagnóstico em psicanálise, tudo bem? Então, lembrando, inclusive, que o diagnóstico de psicanálise é mais antigo do que o diagnóstico médico. Isso também é outra coisa interessante ser colocada. Lembre-se que quando Freud propôs as primeiras estruturas, não havia DSM ainda, tá? O DSM é da década de 50, Freud já tinha morrido, já fazia quase 2 décadas, tá? Então, quando Freud propõe as suas primeiras classificações, digamos assim, a sua primeira organização diagnóstica, não existia outra mundial, como, por exemplo, o Código Internacional de Doenças, e nem a americana, como os Estados Unidos, como o DSM, tudo bem? Essas vieram depois. Então, essa que nós seguimos do Freud é anterior e a gente segue com alguma modificação. Agora vamos para o Lacan. O Lacan, por sua vez, enquanto ele ainda estava vivo, afinal ele morreu em 1981, então enquanto ele ainda, 80 ou 81, enquanto ele ainda estava vivo, ele viu nascer os códigos, certo? Ele viu nascer o DSM. E o Lacan, ele veio da psiquiatria, ele era psiquiatra, diferente do Freud, que não veio da psiquiatria, porque na época do Freud, diga de passagem, nem existia psiquiatria ainda, tá, gente? O Freud é anterior à invenção da psiquiatria, ele é anterior à psicologia, ele é anterior ao DSM, ele é anterior, historicamente, a todas essas questões. Historicamente anterior, pelo tempo mesmo. O Lacan, por outro lado, nasceu na década de 30, morreu na década de 80, ele nasce antes dos códigos, mas quando ele se torna psiquiatra, tem os primeiros códigos já. Então, quando Lacan vai ler a obra do Freud, a primeira organização, a primeira formulação lacaniana sobre o diagnóstico foi pautada nas categorias psiquiátricas sobre as estruturas freudianas. Deu para entender? Ele fez um mix. Ele pegou o que vinha dele da psiquiatria, inclusive isso a gente encontra na tese de doutorado do Lacan sobre psicose, né, caso Aimé. A gente tem, então, o que vinha da psiquiatria do Lacan com a leitura dele do Freud, e ele faz um encontro entre essas duas, e a primeira categoria, primeiro pensamento do Lacan sobre o diagnóstico
pauta nesse mix entre as categorias psiquiátricas e a estrutura freudiana, como se ele lesse as estruturas freudianas a partir das categorias psiquiátricas. Tudo bem? Mas Lacan avança mais adiante na teoria e ele passa, então, a organizar pouco depois, e não dura muito tempo essa primeira categoria diagnóstica do Lacan, não, tá? Assim que o Lacan começa a fazer topologias, esquemas, grafos, sabe aquele esquema todo? Quando Lacan finalmente começa a fazer todas aquelas construções que vocês vão localizar naquelas fórmulas, naqueles esquemas, naqueles grafos, na topologia lacaniana, ele pauta, então, uma segunda forma de ler as estruturas, que é pautada na topologia lacaniana. A gente pode, inclusive, dizer, aí vocês vão se lembrar que tem a fórmula para tudo, né? Tem o discurso da histérica, você tem o grafo do desejo, ou seja, você vai começar a ter toda uma construção topológica da compreensão do discurso, do sujeito, da relação dele com o outro e assim por diante. A gente pode dizer, então, que quando a gente sobrepõe a primeira categoria do Lacan, que é ler as estruturas freudianas a partir do seu saber psiquiátrico, com a segunda organização lacaniana das estruturas, a partir da topologia, a gente pode dizer, então, que quando a gente sobrepõe essa segunda, a primeira, ou seja, a topologia sobre as categorias psiquiátricas, a gente chega ali, por exemplo, nos critérios moebianos, não sei se vocês lembram da faixa de Moebius, que é aquele quadro do Escher que parece o símbolo do infinito. É o símbolo do infinito, em resumo. É aquela fita que parece o símbolo do infinito, né? A gente, então, chega nesses critérios moebianos do diagnóstico, que é a ideia de dentro e fora. Por que é tão importante esse critério de dentro e fora? Isso revoluciona a psicanálise e é dele que a gente vai falar em estrutura. Porque dentro e fora é diferente de um do lado do outro. Então, embora didaticamente, até mandei para vocês, a gente fez um quadro de estruturas colocando neurose, psicose, perversão, autismo, um do lado do outro, correto? Embora está um do lado do outro para questões didáticas, na prática clínica eles não estão do lado um do outro, eles estão mais dentro e fora. Na prática clínica, quando você vai escutar o paciente, quando você vai fazer intervenções, quando você conduz uma análise longamente, você vai perceber que não tem uma divisão tão precisa entre as estruturas, você entende? Ou seja, por exemplo, um autista de nível de suporte 1, que faz tratamento há muito tempo, quando alcança a idade adulta, fica uma clínica muito parecida com a neurose obsessiva. Não se espantem, vai caminhar para umas direções. Um psicótico, quando se organiza, fica muito parecido também, entende? Então, você vai percebendo que as estruturas não estão exatamente uma do lado da outra, como se tivesse uma barreira intransponível entre elas, como se, no final das contas, uma não influenciasse a outra. Não, essa tal barreira não existe, a gente percebe isso no funcionamento da clínica. Perdão, nó não, a faixa de Moebius, e aí se vocês pensarem no desenho da faixa de Moebius, que é essa, né, você sai de um lado, vai para o outro, desce, vai para o outro, desce, ou seja, ela é o infinito, porque você vai percorrer, e nunca terminar de percorrer a faixa, ela nos dá a ideia da consistência, da relação de consistência do sujeito com o grande outro. O que significa isso? É um divisor de águas, porque o que a gente quer saber na clínica é, sobretudo, localizar os efeitos da linguagem, né, sobre o sujeito, para então saber sobre a sua estrutura. O que significa que, dependendo da relação do sujeito com o mundo pode interferir na sua relação com a linguagem. O próprio tratamento analítico pode interferir nessa relação com a linguagem. Esse discurso que chega caótico e desorganizado pode, inclusive, diga-se de passagem, ter uma certa ordenação. Por algum motivo, como, por exemplo, o James Joyce, a escrita de uma obra, por exemplo, a Clarice Lispector, será que ela teria sobrevivido à angústia? Porque ela era uma mulher, um poço de angústia, se ela não tivesse produzido literatura? Será que o Van Gogh teria sobrevivido o tempo que ele sobreviveu? Eu sei que, no final das contas, ele teve uma morte trágica, mas entendam, o Van Gogh ele tinha uma frase muito interessante, ele falava assim, numa das internações dele, dizem
que eu produzo por causa da minha angústia. Não, eu produzo apesar da minha angústia. Eu nunca produzi numa crise de angústia. Eu produzo nos intervalos dela. Quando ela finalmente cede, aí sim eu consigo produzir. Olha só que interessante. E se tem uma ideia de que quando ele estava produzindo, inclusive o médico que atendeu o Van Gogh numa das suas longas internações, o colocava para pintar, 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 pintar. Qual que era a lógica dele? Enquanto ele estava produzindo, era como se ele conseguisse distender o tempo entre uma angústia e outra. Entendem? É como se o tempo, então, de melhora fosse maior porque ele estava produzindo, produzindo, produzindo. A partir dessa frase que ele diz, eu não produzo por causa da minha angústia, eu produzo apesar dela, eu produzo nos intervalos dela. E aí o cara que atendia ele, na Holanda, esperto, falou, peraí, se ele produz os intervalos dela, e se essa produção ocupar intervalos cada vez maiores, cada vez mais consistentes? Inclusive, é até interessante, porque o médico que o atendia começou a arrumar um monte de cartãozinho, de tudo quanto é tipo, para ele não faltar o que desenhar, entende? Então, ele começou a oferecer materiais, assim, para ele, se ele quisesse produzir 24 horas por dia, não faltariam materiais para ele 24 horas por dia. Aqui no Brasil, quem fez isso? Níssia Silveira, por exemplo. A Níssia Silveira, por exemplo, se você pega o Arthur Bispo do Rosário, ele ficou 8 anos produzindo, inventariando o mundo para Deus. A partir ali das linhas, 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 costurando. Já viram o tamanho da obra dele? É uma coisa fabulosa. Ou seja, consegue entender o que a gente está falando aqui desse divisor de água dos critérios moebianos do diagnóstico? Porque se a gente considera a ideia do diagnóstico como facções separadas, digamos assim, a gente corre o risco de propor para determinadas estruturas um tipo de tratamento que exile completamente ele do mundo. Que é a minha crítica que a gente tem feito aqui em vários, por exemplo, das 40 horas de terapia, ao invés da criança ir brincar no parquinho, fazer natação, ir para a escola, entende? Em vez da criança lidar com o mundo, como todas as crianças sem diagnósticos, de repente eu aparto essa criança do mundo porque ela tem diagnóstico. Inclusive, já aconteceu, por exemplo, de adolescentes e jovens adultos, adolescentes 17, 18 para cima, quando recebem ali o diagnóstico mais tardiamente, os pais ficam mais satisfeitos e eles ficam angustiados. Quando você perguntar por que angustiados, eles falam assim, mas e se me apartarem, né? Claro que eles vão falar com outra língua, mas uma preocupação assim, e se me tratarem diferente por causa desse diagnóstico? E se os meus colegas não quiserem fazer trabalho comigo por causa desse diagnóstico? E se não me chamarem mais para as festas por causa desse diagnóstico? Ou seja, ele também causa, às vezes, se a gente pensar que ele pode apartar um problema. E aí, veja, o diagnóstico na psicanálise não é o mesmo diagnóstico da medicina e da neuropediatria ou neurologia e assim por diante. Nesse sentido, pensem nisso. O que é o critério de diagnóstico estrutural a partir desse funcionamento moebiano? A ideia de que a fita tem sempre um dentro-fora, no sentido de que o que está fora vai virar dentro, o que está dentro vai virar fora. Deu para entender a lógica? Ou seja, esse sujeito que hoje está numa relação fora da linguagem, conforme as coisas avançam no tratamento, ele pode estar dentro da linguagem. E conforme uma crise vem, ele pode se encontrar fora da linguagem. E conforme as coisas andam, de novo dentro da linguagem. Eu vou até projetar aqui rapidamente só a formiguinha do Escher, que eu acho que são as formiguinhas. Vocês já devem ter visto esse quadro, obviamente, mas deixa eu abrir ela aqui. Aqui. Queria abrir só ela, peraí. Imagem. Você já deve ter visto essa formiguinha da banda de Moebius, né? Deixa eu ver se agora ela abre grande. Ai, gente, eu tô terrível para abrir grande aqui. Ela não tá querendo hoje. Não vou projetar não, porque eu vou gastar tempo. Mas vocês sabem do que eu tô falando. Mas entenda o seguinte, se alguém conseguir pegar mais... Na capa do seminário 8, a angústia. Pois deixa eu pegar aqui. Não, do 8 não, é do 10. Do 10, a angústia é o 10. O 8 é transferência. Falou 8, eu fui direitinho no 8. Aqui, vou aqui mesmo, tá?
eu vou virar assim. Essa é a faixa de Moebius, tá? Que percebam, o que está dentro, logo estará fora. O que está fora, logo estará dentro. O que está dentro, logo estará fora. Deu para entender? Então, qual que é a grande transformação? Parece uma coisa tão bobinha, mas não é não. O que ele está dizendo? Então, quando alguém nos chega, por exemplo, numa relação estrangeira à linguagem, por exemplo, com a linguagem fora fluida, significa que a todos os instantes, a todos os momentos, a relação dele com o mundo, com o corpo, larararará, ele está fadado a esse lugar? Não necessariamente. Deu para entender a lógica? Há determinados acontecimentos na vida, há, por exemplo, a construção de uma obra, a própria análise, uma medicalização acertada, enfim, há coisas que podem acontecer em que esse movimento... Agora, por que ele entrou para dentro? Significa que ele nunca mais vai sair? Não. Essa é a questão, esse movimento. Então, a fita aponta não mais exatamente para uma divisão do lado, mas esse movimento de que o próprio sujeito está dentro ou fora da sua relação com a linguagem, da sua relação com o grande outro. E a questão diagnóstica, aí passo para você, Tati, e a questão diagnóstica significa, sobretudo, qual a relação deste que a gente escuta com a linguagem, qual a relação deste que a gente escuta com o mundo, com o grande outro, com a lei, com o corpo, entende? Como ele lida com essas questões. Então, isso equivale dizer que, apesar da origem na psiquiatria, da primeira leitura das estruturas freudianas por Lacan, né? Então, apesar da psiquiatria ter influenciado, num primeiro momento, Lacan, né? A partir das teorias dos nós, nobo-romeanos, vocês lembram aqueles 3 círculos, né, olímpicos, real, simbólico e imaginário, a partir das teorias dos nós, o Lacan se afasta da psiquiatria e passa a fazer os diagnósticos a partir das estruturas da psicanálise e não mais da psiquiatria. E aí tem uma divisão clara aí no Lacan. E isso significa, portanto, que da perspectiva da estrutura e não da psiquiatria, entendam a diferença aí, nas estruturas clínicas, a gente não está ordenado por ter ou não ter algo, mas uma espécie de inclusive ter ou não ter o nome do pai exatamente, mas uma espécie de gradação e maneiras do sujeito operar a relação com o nome do pai. De sintoma a delírio, ou elisão, ou denegação, ou seja, modos do sujeito operar a sua relação com o nome do pai. Não tanto ter ou não ter, e sim operar essa relação, uma vez que todos nós estamos submetidos ao nome do pai, que é, no final das contas, submetidos à linguagem. Se sentirem desconfortáveis com esse conceito, podem colocar no campo da linguagem. Tati? Boa noite. Boa noite, joia? Sim, eu coloquei umas perguntas por escrito na aba das mensagens, porque senão eu ia esquecer. Então, eu deixei, acho que são 3 colocações. À medida que você foi falando, me gerou algumas dúvidas. Queria que pudesse ler e comentar. Um abraço. Tranquilo, Tati. Você perguntou sobre a questão da neurose obsessiva. Se assemelhar não significa necessariamente que o sujeito vai ter mudado de estrutura, mas que o próprio sujeito vai ter um certo funcionamento no discurso que, para quem na relação transferencial o atende, inclusive em supervisão, vez por outra, é bastante comum que fala assim, mas o sujeito é autista, mas ele tem determinada posição, determinado acontecimento, determinado posicionamento, que se assemelha muito a determinados pacientes obsessivos que eu tenho, por exemplo. E a própria analista, depois de um longo tratamento, começa a fazer esses questionamentos. E tudo bem, não tem problema que tenham alguma semelhança. A questão é que o autismo, por exemplo, ele não estaria nos fenômenos. Se a gente observar, Tati, só os fenômenos, a gente vai correr uma baita confusão. Por exemplo, crianças muito pequenas, os fenômenos são muito parecidos. Por exemplo, os fenômenos de uma criança que foi colocada excessivamente nas telas, que não foi estimulada a andar, a falar, a brincar, que não entrou ainda na escola e fica o dia todo dentro de um berço na frente de uma tela.
ela vai apresentar atrasos consideráveis e pode aparecer um quadro que, da perspectiva do fenômeno, pode ser considerado um autismo e não necessariamente ser, não sei. Tanto que toda investigação diagnóstica, como é uma pesquisa, começa, por exemplo, dessa interrogação. Vamos tentar tirar a tela? Vamos colocar na escola? Vamos sentar para brincar? Vamos... E até engraçado, por exemplo, essa coisa de brincar. Vez por outra, a gente pergunta para os pais, e aí, a criança sabe brincar? Não, brinca sim, mexe muito no celular. Não, celular não é brincadeira, nem era para ele ter celular, ou mexer no celular. Brincar mesmo, como assim? Quando os pais perguntam como assim, a gente já tem uma certa noção de que não tem o brincar, porque se nem os pais sabem o que é brincar, e o brincar é uma atividade cultural, construída socialmente, ela não é biológica, ela não é natural, ela não vem por geração espontânea. Então, obviamente, a criança que depende socialmente dessas primeiras interações também não brinca. Então, a primeira coisa, por exemplo, é propor, mas a criança não quer brincar. Se coloca à disposição, se joga no tapete, fica ali do lado, ou seja, fique por ali, que é muito parecido com o que a gente faz na clínica, vocês se lembram? Você fica por ali para ver como a criança interage com o espaço, com você, com os objetos, se escolhe uma coisa, se escolhe outra, até o ponto que essa investigação do espaço e da inter-relação faz surgir alguma possibilidade de proposta. Ou a criança te propõe e você recebe, ou você propõe e a criança recebe, ou um propõe um pouco, o outro propõe um pouco, e a coisa vai acontecendo e o brincar se constrói. É necessário fazer isso também, né? Mas eu vou depois voltando às perguntas do chat, vou seguir um pouquinho aqui a sequência primeiro. Então, vamos lá. Mas a sua pergunta é muito importante, Tati. É muito importante a gente diferenciar fenômeno de estrutura. É por isso que eu passei um texto do fenômeno à estrutura, questão de diagnóstico. Se você observar só o fenômeno, tudo vai ser muito confuso por N acontecimentos. Por exemplo, alguém no estado de estresse tremendo pode aparecer na sua frente, num quadro que se assemelha muito a um quadro de uma desorganização psicótica? Pode, a vida dá uma judiada nas pessoas de vez em quando, viu, gente? Dependendo do que a vida faz, essa pessoa pode aparecer com um discurso muito fragmentado, muito desorganizado. Essa pessoa, como eu disse, por exemplo, em relação à infância, o excesso de telas tem levado a uma modificação nos processos e nos fenômenos das crianças? Sim, também tem levado. Então, não dá para desconsiderar os acontecimentos do mundo, de modo algum, inclusive sobre influência neuronal. O Siddhartha, aquele neurologista, não sei se vocês conhecem, o Siddhartha, ele fez uma aula muito interessante, vou ver se eu acho o vídeo e mando lá no grupo, sobre a questão dos diagnósticos, por exemplo, TDAH, ele estava falando mais especificamente, ele fala muito parecido com o Turkle. Não sei se vocês conhecem a tese de doutorado do Turkle, chama Sociedade Excitada, e ele tem um outro livro que chama, Christoph Turkle, que chama Abaixo a Cultura do TDAH. O Siddhartha, neurologista, também fala uma coisa, que é brasileiro, já no caso, ele fala uma coisa interessante, que ele aponta, veja, o cérebro possui uma neuroplasticidade, o que significa que quando bombardeado por luz, som, estímulos, etc., ele vai reagir. E ele pode reagir, inclusive, levando ao que são considerados sintomas, né? Agora, significa que eles vieram de uma formação neuronal ou é o cérebro com a sua plasticidade respondendo a esses excessos do mundo? É disso que a gente está conversando. Bom, seguindo um pouquinho adiante. Então, as estruturas clínicas não implicam, então, em ter ou não ter, não implicam em fenômenos. A estrutura, ela precisa ser diferenciada de categorias. Como eu disse para vocês, categorias são coisas que estão uma ao lado da outra, né? A categoria, ela está com uma certa divisão, como se houvesse uma parede que separa as duas. As estruturas não são categorias tão diferenciadas assim. Bom, este é um ponto, e aí ela continua, do qual a gente não pode ceder uma questão que daí deriva, diz respeito à amarração de um sentido fundamental. E o que é essa amarração? A gente já tinha falado sobre amarração no texto anterior do Maleval também. Ora, o que amarra o sujeito ao código? Por exemplo, na neurose, o que amarra o sujeito ao código é a linguagem, o que amarra o sujeito ao corpo, o que amarra o sujeito ao mundo é o seu sintoma.
O sintoma, portanto, ele se torna para o neurótico um ponto fundamental e, portanto, irredutível. Como assim irredutível? Você não vai fazer análise para se livrar do seu sintoma. Não. Você vai para análise para ceder um pouco do sintoma, mas há uma parte do sintoma que permanecerá lá, mesmo porque ele é ponto de amarração da sua relação com o mundo. E não confundam sintoma com sintomas. Os sintomas do senso comum são fenômenos. Inclusive, comecem a utilizar até essa separação na linguagem, que eu acho que facilita. Deixa a palavra sintoma para essa amarração especial, no singular, entende? E deixem, por exemplo, fenômenos psicossomáticos, manifestações sintomáticas, ou o que mais que a gente pode falar? Fenômenos psicossomáticos, manifestações sintomáticas ou fenômenos propriamente ditos para essas manifestações pontuais e plurais, tudo bem? Deixem a palavra sintoma ao lado ali da neurose como ponto de amarração, entende? Como algo específico da neurose. Porque se vocês usarem sintoma... Claro, o paciente pode chegar usando à vontade, tá? O paciente não tem que saber essa nomenclatura. Mas para a gente, em termos de estudo, é muito importante fazer essa diferenciação. Então, deixem a palavra sintoma no singular para algo específico da neurose como ponto de amarração. Então sintoma não é uma palavra que a gente utiliza para psicose ou para autismo? Não, não. O sintoma, não. O sintoma como ponto de amarração, ele é da neurose. Assim como o delírio é para a psicose. Tudo bem? Bom, e aí a gente vai seguir um pouquinho adiante. Então, o sintoma é esse ponto de amarração da neurose, especificamente, que é um ponto de partida para a gente pensar as outras estruturas, não porque ele é um referencial na cultura só não, tá? Ele é um ponto de partida porque ele foi o primeiro a ser escrito pelo Freud, tá? É só por isso. Qual foi a primeira coisa que o Freud estudou? Histeria. Depois da histeria, o Freud estudou o quê? Neurose obsessiva. Depois da neurose obsessiva, ele estudou o quê? Paranoia, correto? Então, a gente vai, um tanto quanto nessa sequência, não para privilegiar uma coisa como mais importante que a outra, tá? Ou uma coisa como preferencial à outra, mas simplesmente porque essa foi a forma que a teoria foi sendo construída ao longo dos tempos. Então, quando a gente coloca que a neurose é um ponto de referência da teoria, não é um ponto de referência no sentido de que é uma vantagem ser neurótico e uma desvantagem ser qualquer uma das outras estruturas, tá? Não é no ponto de vantagem ou desvantagem. Ela está como referência teórica. É dali que surgiram os primeiros conceitos, só isso, tá? Então, o sintoma da neurose, né, é um ponto de amarração, ou seja, é uma modalidade de amarração por onde o sujeito se situa na estrutura. Se situa na estrutura, esse é o que a gente pensa de diagnóstico estrutural. Então, para o diagnóstico, não é importante, então, a ideia de ter ou não ter uma amarração, todos têm uma amarração, porque todos estamos articulados à linguagem, inclusive quando se fala assim, mas na psicose, o grande outro está fora fluido. Isso não é uma articulação? Ora, eu posso estar articulado dentro, eu posso estar articulado fora. Lembra do dentro e fora? Não deixa de ser uma articulação com o campo da linguagem. Então, todos estamos amarrados, de alguma forma, por dentro ou por fora, meio dentro, meio fora, do campo da linguagem, né? Então, como que a gente está amarrado à linguagem? Como que essa linguagem acontece? Como que essa amarração retorna no campo da linguagem? Por exemplo, pelo delírio, com as vozes, pela fantasia, pela frase fundamental, como que ele retorna, né? Isso significa, então, que a gente pode pensar, se partimos da estrutura, né, como um efeito de uma posição diferente, e essas posições não são hierárquicas. Eu estou enfatizando muito isso de não ser hierárquica, porque é uma questão... eu tenho visto algumas discussões de os pais quererem assim, eu prefiro que meu filho tenha tal diagnóstico a tal diagnóstico. Na cultura, ganhou hierarquia diagnóstico agora, não é para ter hierarquia, entende? Porque não é para ser uma coisa boa ou ruim, não é para ser uma tragédia nem uma vantagem, é o que é. É só para entender como surge, do ponto de vista da psicanálise. Veja, não estou falando da psiquiatria ou da neurologia ou da neuropediatria agora, estou deixando eles do lado de fora da conversa, deixo que eles debatam o que está acontecendo no campo deles, que eles vão ter que debater também, tá? Eles vão ter que fazer uma leitura sobre o que está acontecendo no campo deles, inclusive uma leitura política, econômica, em todos os sentidos.
Porque quando chega um pedido ali na Câmara dos Deputados, dos planos de saúde, dizendo, olha, vamos começar a desligar todo mundo porque estamos quebrando, está na hora de fazer uma certa revisão do que está acontecendo. Eu não sei se vocês viram, posso mandar para vocês, recebi aqui do Jus Brasil, e isso gera jurisprudência, de uma pessoa que conseguiu LOAS por TDAH e outra que aposentou por invalidez por TDAH. Isso abre uma jurisprudência um tanto quanto problemática pelo número de diagnósticos que nós estamos tendo, entende? Quando você chega em algumas salas de aula de escola, por exemplo, ensino médio, que você tem 30%, 40% dos alunos da sala, de uma escola particular, sobretudo de cursinho, com diagnóstico, isso abre uma premissa complicada. Tá? Peguem os números que a gente começa a olhar e falar assim, tá, eles vão ter que discutir sobre isso, mas isso é um problema que eles vão ter que discutir. Vamos discutir o nosso agora aqui. O nosso aqui é estrutural. Do ponto de vista da estrutura, cuidado para não fazerem diferenciações hierárquicas, como se houvesse uma vantagem em um e uma desvantagem no outro. Como se, então, fosse uma tragédia fenomenal, uma psicose na infância, e não fosse uma tragédia fenomenal, uma neurose. Não, nem é tragédia, nem vantagem, é o que é. É só um ponto de amarração. Nesse sentido, então, a gente pode pensar que não tem uma hierarquia, isso é possível, isso é necessário, e eu não estou dizendo que não está tendo, eu estou dizendo que não deve ter. Tudo bem, Tati? Mas é necessário que a gente combata essas hierarquias, assim como a gente fala disso em outras questões, como, por exemplo, questões raciais, a questão de gênero, as questões sexuais, enfim, não é para ter hierarquia. Tudo bem? É só nesse campo que a gente está discutindo hierarquia? Não, a gente fala do universal, masculino, branco, hétero, etc., como levando todas as vantagens em relação a quem não ocupa esse lugar do universal, correto? Era para ter hierarquia, por exemplo, entre ser homem e ser mulher? Não era, a gente está discutindo isso no grupo da quarta-feira. Que ainda você tem, em pleno 2024, mulheres que se acham em desvantagem por terem nascido mulheres e proferem frases do tipo, na próxima encarnação eu quero voltar homem. E, de fato, uma sociedade que parece fazer de tudo para parecer uma desvantagem simplesmente ter nascido mulher, colocando a situação social muito mais agressiva e violenta para a condição feminina do que a masculina, por exemplo. Mas isso era para estar acontecendo? Não, é desse ponto que a gente está discutindo. Então, vamos lá. Em relação à estrutura, não se deve pensar composições hierárquicas, não há diferença hierárquica. Isso significa, então, que a foraclusão não deve ser pensada em termos de déficit. Eu sei que em alguns textos vocês vão encontrar isso, tá? Então, como se houvesse uma compensação a ser feita, porque é um déficit, um problema estar ali. E aí, nesse ponto, eu acho que a gente pode entrar na questão da psicose, propriamente dita, que é nosso encontro de hoje. Francisco, o que você acha? Vamos adentrar na psicose? Vamos lá. Eu queria ressaltar a importância disso que você traz, né, de pensar como amarração, né? Isso não dilui, né, as estruturas, no sentido de que haverá, as estruturas continuarão aí, né? Haverão estruturas psicóticas, neuróticas e tudo mais. Isso não apaga, né? Mas o enfoque é muito mais de como o sujeito se amarra, né, diante da linguagem, né, do fato da linguagem, do trauma da língua, né, como ele vai se dar fazer essa amarração, né? Não é mais tem isso, é isso, não tem, é isso, né? Que entraria nesse campo aí também, um pouco do fenômeno, né? Apresenta o fenômeno porque tem isso não se trata disso. Mas as estruturas, elas continuam existindo, né? Porque pensando nessa confusão que geralmente se fazem, né? Quando a gente começa a pensar nessa perspectiva borromiana, né? Então, um sujeito psicótico vai virar neurótico? Não. Ele não vai. Um autista vai psicotizar? Também não. Não vai ter isso. A ênfase é em como esse sujeito se amarra, né? Num mundo, no outro, na linguagem. Isso é o que dá aí um pouco essa diferenciação. Os enlaces e desenlaces que ele vai ter durante a vida, né? Algo nesse sentido.
E é Então, interessante você apontar isso, né, Francisco? Então, o tratamento, a gente pode pensar não no sentido, então, de consertar ou de uhum, transformar uma estrutura em outra, mas no campo da suplência, né? uhum, Então, a suplência, se tudo que há, então, são suplências, né? A gente seria mais prudente, então, pensar em suplências e diante dessas amarrações, né? Como é que você pode oferecer algo para que o sujeito possa funcionar melhor com essa amarração que lhe é própria? E no campo da suplência, então, o que a gente quer? Como que cada sujeito se constitui de forma singular, né? Não a partir de fazer uma amarração diferente da sua, mas construir, por isso que eu citei ali o Arthur Bispo do Rosário, Van Gogh, Clarice Lispector, estamos citando suplências. O que são essas suplências? eu acho que você trouxe um exemplo ótimo para pensar isso, que é paradigmático, que é a Joyce. Como Joyce conseguiu fazer aí um enlace com um mundo com o outro a partir de uma estruturação, né, própria aí, diferente, não é da neurose. Inclusive comparando com a filha dele, né? A filha do Joyce, a Lucy, que inclusive foi atendida pelo Jung, eles eram amigos, né? O Joyce um dia perguntou para o Jung, né? E aí, o que está acontecendo com a Lucy? Aí ela é tão parecida comigo, mas parece que ela não vai bem. Aí o Jung disse para o Joyce uma frase que ficou célebre, né? Ali onde você navega, ela naufraga. Essa frase ficou Uhum. muito conhecida. Veja, ali onde você navega, ela naufraga, é uma ótima ideia também, Francisco, dessa suplência. Ou Sim. seja, trata-se de conseguir navegar pela sua estrutura, não mergulhar em outra estrutura. Mas de que Uhum. modo o tratamento, inclusive, pode oferecer suplências para que você constitua uma forma singular de navegar sem naufragar, essa metáfora é legal, de Uhum. navegar sem naufragar pela sua estrutura, né? De que modo, então, a gente pode variar uma maior ou uma menor consistência do grande outro a este ser singular, de modo a ele funcionar o melhor possível para si, dentro dessa estrutura. Essa fala é legal, né? Navegando, não naufragando. Continua, Francisco. E Joyce, né, Lacan vai dizer que Joyce, com a obra, o que ele faz, né, a suplência, enfim, tudo que ele faz, é o que, eu não vou saber direito dizer aqui, né, no seminário 23, é o que melhor se poderia ver, a gente vê, do que seria um final de análise. E Joyce não fez análise, né, não passou por um tratamento, que é mais incrível ainda, né. Bem, então, vou tentar aqui articular algumas coisas que eu pensei para a gente pensar um pouco a psicose. Eu acho muito boa essa sua proposta, né, da gente destrinchar, aprofundar em certos pontos que o texto passa, né, um pouco ligeiro, né, e vou pegar, Bartira começa falando de Claire Rimbaud, né, eu acho interessante isso, porque Lacan considera ele como seu mestre, né, se há um mestre para Lacan, ele diz isso, será Claire Rimbaud. E aí no texto, está nos escritos, né, de nossos antecedentes, o texto de nossos antecedentes, Lacan vai falar uma coisa que eu achei interessante para trazer aqui. Seu automatismo mental, né, de Claire Rimbaud, com sua ideologia mecanicista de metáfora, por certo, bastante criticável, parece-nos, em seus enfoques do texto subjetivo, mais próximo do que se pode construir de uma análise estrutural do que qualquer esforço clínico na psiquiatria francesa. Então, tem aí uma importância, né, que Lacan dá a ao fenômeno, né, do automatismo mental, e que ele parte muito bem daí, né, para construir toda sua teoria da psicose, né? E o autismo mental, o automatismo mental, ele se insere no que a gente chama de fenômenos elementares, né, que é o que acontece na psicose, para a gente pensar a psicose. Né? É importante a gente ter em vista que há na psicose fenômenos elementares. O que seria, né, esse fenômeno elemental? Renata falou disso também. Você falou quase tudo que eu vou falar aqui, Renata. De que esses fenômenos elementares, eles são fatos de linguagem característicos da psicose,
né? Quando a gente pensa em elemental, a gente está pensando o quê? É o que está na base, né? É o elemento ali que vai apontar para a gente essa estruturação subjetiva. Porque na neurose a gente tem o quê? Né? O sonho, os xistes, os atos falhos, né? O sintoma. Na psicose, a gente vai ter o quê? O delírio, a alucinação, o automatismo mental, todo aquele que Bartira coloca, né? Faz um elenco aí, vários fenômenos aí que estão na base, né? Para se pensar a psicose. E é importante a gente ter noção disso, porque isso vai ser precioso para pensar o diagnóstico diferencial, né? Esses fenômenos, a presença desses fenômenos, como o sujeito aí responde com esses fenômenos a linguagem, ao outro, né? E aí, eu queria colocar para vocês alguns pontos que dizem respeito a esses fenômenos e outros não, né? Para a gente pensar a estrutura psicótica, né? Na psicose, a gente vai ter, né? Vai ver que há um desencadeamento, né? E esse desencadeamento ele é variável, vai haver enganches e desenganches, né? Pensando na esquizofrenia, né? Principalmente ali por volta da adolescência, né? Mais característico, né? A gente perceber os desencadeamentos, né? Mas na infância isso acontece também. Como mecanismo, né? Que Lacan propõe da psicose é a foraclusão do nome do pai. Na psicose há uma transferência do simbólico ao real, né? Há os fenômenos elementares, né, o automatismo mental, a significação pessoal, aquilo que diz respeito a mim, né? Vai existir momentos de abertura e de fechamento, não vai ter uma constância, como, por exemplo, no autismo a gente percebe uma constância, né? Vão haver momentos ali em que algo irrompe, mas que volta, né, para essa constância. Na psicose, a gente vê o delírio, né? A certeza, uma certeza, o sujeito tem uma certeza naquilo muito forte, que não se demove isso do sujeito, né? O retorno do gozo é sobre o corpo, né? Ou sobre o outro. Sobre o corpo, na esquizofrenia, isso aparece nos fenômenos que a esquizofrenia nos traz. Meu cérebro derreteu, estava tomando banho e aí o cérebro derrete, né? Partes do corpo têm vontade própria, né? Bichos pelo corpo, enfim, toda uma gama aí de fenômenos que acontece. E na paranoia a gente vai ver esse retorno no outro, né? Há uma localização aí de um outro que quer me sacanear, que me deseja, que me quer, né? A gente vê isso na erotomania, que me ama e que me quer. Na psicose, principalmente na esquizofrenia, a gente vai ver o corpo fragmentado. Há um corpo, né? Mas esse corpo é fragmentado, né? Como eu falei, nesses fenômenos aí corporais, né? Do braço que se mexe só, a cabeça que gira, dá uma volta de 360 graus, o cérebro derrete, o olho vira para trás, né? A hipocondria, né? Schreber traz muito, né, esse fenômeno da hipocondria, com bastante riqueza. Na psicose a gente vai ver também que há uma vacilação imaginária, né? Quando no momento do surto há uma cascata, né, do imaginário. Despersonalização, né? Alucinações verbais, psicomotoras, e na narrativa, que eu acho interessante, para pensar, inclusive, na diferença com os escritos dos autistas, que vira e mexe a gente está trazendo isso, né? Há uma diferença, né? No escrito do psicótico, tem ali uma reivindicação, né?
a partir do delírio nessa escritura. Tem algo do delírio ali. Pode me interromper, viu, minha gente? Eu não sou bom de didática, não. A professora aí é Está que... indo muitíssimo bem, eu só estou anotando as palavras-chave ali para a gente voltar fazendo revisão. Estou colocando no chat as palavras-chave. Está indo muitíssimo bem, eu estou gostando muito. E na psicose a gente percebe que há uma fratura, né, entre a linguagem e a enunciação, né? O automatismo mental ele caracteriza muito bem isso, né? O pensamento escapa, né? Algo fala na cabeça do psicótico, né? O que se passa no mundo tem a ver com ele, né? Isso tem a ver também com a questão da certeza. E é interessante pensar no autismo, porque, junto, né, fazendo essa relação, porque jamais a gente pensa que o pensamento do autista escapa, né? O esforço do autista é de condensar, de ter ali o controle de tudo, isso não vai escapar. Já na psicose, não. Isso acontece. Há uma ruptura, né? E quando a gente desencadeamento é bem isso, algo rompeu-se da cadeia, né? E aí aparece a perturbação da linguagem, né? Tão presente aí nos fenômenos elementares. Deixa eu ver aqui. Uma coisa que eu achei interessante também, retomando isso que você trouxe, e já trouxe anteriormente também, né, que no DSM, né, na psiquiatria, essa tendência a localizar o autismo como um transtorno do neurodesenvolvimento, né, e isso acontece também porque a psicose, ela está muito, né, tá muito presente a ideia da psicogênese, que aí isso vai para outra discussão também. E essa tentativa de localizar, né, no neurobiológico, né, no neurodesenvolvimento, é meio que uma reação a isso, que seria do campo da psicogênese, né? Eu acho que isso tem a ver com isso que você falou muito bem, desse tiro, né, que a psiquiatria dá no pé, né? Havendo aí essa passagem, e aí a psiquiatria, onde é que ela fica, né, com toda a sua riqueza, com toda a sua história que já trouxe, né? Inclusive, Cadê? eu diria, Francisco, que as outras áreas têm que tomar cuidado para não cair nesse mesmo lugar. Eu tenho dito isso muito para o pessoal da pedagogia. Quando Uhum. o pessoal da neuropediatria invade as escolas e começa a passar 1 milhão de orientações, eu tenho dito isso muito nas escolas. Falei, vem cá, a pedagogia é mais antiga do que a neuropediatria. Vocês têm teóricos próprios, vocês têm teóricos seculares. Será que não é a neuropediatria que deveria estar consultando a pedagogia sobre essas Uhum. questões de desenvolvimento, de aprendizagem, de escola, de sala de aula, de instituição? Mas a neuropediatria, ao invés de consultar, se impõe, se sobrepõe. É meio estranho isso. Então, eu tenho, na verdade, puxado a orelha de muitas escolas nesse sentido. Falei assim, olha, chame para conversa, de igual para igual. Não como se alguém chegasse com um saber. Não, essa molecada não sabe, não tem esses séculos de estudo que a pedagogia tem. A pedagogia é uma área antiga. Uhum. Bem, eu vou pegar aqui o que eu escrevi, porque, na verdade, eu acho que eu vacilei aí no entendimento da coisa e fui pegando mais a questão do autismo para fazer a diferenciação com a psicose. Mas vamos aqui, a gente vai discutindo Mas aqui. pode ir Vamos lá? fazendo a diferenciação, não tem problema. Se quiser, a gente até coloca o quadro um do lado do outro, como você acha melhor. Uhum. Que eu coloquei aqui, né? A questão da precocidade, né? Esse ponto da precocidade, né? Tão O Elber presente no até te autismo. pergunta sobre isso, né? Se a gente tem psicose não desencadeada, né, antes do surto, até porque, Elber, é muito raro uma psicose desencadeada antes do segundo despertar sexual. Antes Uhum. o segundo despertar sexual, lembrando, do ponto de vista da psicanálise lacaniana, também a gente não pensa o sujeito cronologicamente, né, Uhum. o sujeito ele é atemporal, então, segundo despertar sexual, ele não se dá para todo mundo ao mesmo tempo. Pode coincidir, por exemplo, com a puberdade, mas pode não coincidir, tá?
mas se a gente fosse colocar assim, e tem os casos também, Renata, das psicoses ordinárias, mas não é a mesma coisa. As psicoses não desencadeadas, por exemplo, quando você pega as psicoses da infância, e é psicoses no plural porque elas são muitas, a gente tem um outro campo, mas as psicoses da infância são regularmente não desencadeadas. Aí o Francisco vai falar um pouquinho dessa precocidade aí, mas as manifestações das psicoses infantis e do autismo, vez por outra, sobretudo em crianças muito pequenas, se confundem. Sim. Nos fenômenos, elas são muito parecidas. Uhum. Esse Francisco vai explicar pra retraimento, gente. né, aparece também na psicose. Então, o autismo, de saída, né, ele se dá muito cedo, né? Ali, por volta dos 3 anos, né, como a gente vê aí, como é discutido. Então, há uma precocidade, né? Na psicose, há um desencadeamento, como a Renata falou aí, nesse segundo despertar sexual. Isso é diferente, né? Tem uma diferença aí nisso, importante, para se pensar também o diagnóstico diferencial, né? No autismo, a gente não tem discutido isso aqui também, né? Não há presença de delírio e alucinação, né? Acho que dá um tópico aí para a gente discutir melhor depois essa questão da alucinação, né? Porque se há no autismo essa questão da alucinação, de que ordem seria? Porque se a gente vai ver isso, é bem diferente do que se passa na psicose, né? E na psicose isso não falta, né? Para se pensar a psicose, a gente tem que pensar como fenômeno elementar o delírio e a alucinação. Em algum momento da vida do sujeito, isso aparece. No autismo, isso não aparece, né? Na psicose, a gente vê muito esse corte com o outro, o contato com o outro, como uma retraída do imaginário, né? O sujeito se recolhe, né? No autismo, a gente pensa que há aí alguma inibição, né? Nesse desenvolvimento aí das relações sociais. Tem algo aí que congela, né? Que faz com que o sujeito não se ligue no outro, né? Tenha essa dificuldade muito marcada na ligação com o outro, né? É diferente do que se poderia pensar na psicose desse retraimento, né? Que está ligada à retração do imaginário também. No autismo, a gente vê uma evolução estável, né? Diferente da esquizofrenia. Na esquizofrenia vai ter vários momentos de ruptura, né? Que o sujeito ali, vários surtos, por exemplo, vamos pensar assim na psicose, né? Várias fraturas. No autismo, não, né? Há ali momentos de crise, né? Há momentos de perturbação, quando a ordem do mundo, né? Que ele tenta a todo custo manter, né? Não é possível, algo vem perturbar, o sujeito responde a isso. Mas tirado isso que perturba, ele volta à sua estabilidade, né? Isso é bem marcado e a gente vê muito na clínica isso. Na psicose, não. Um surto é outra coisa disso. Há uma perturbação aí que o sujeito vai levar um bom tempo, né, para poder recuperar e fazer aí um trabalho, né, de estabilização novamente. A presença do outro, né? Na psicose, no delírio, né, há aí uma eleição, se a gente pode chamar assim, há a presença de um outro, né, na paranoia principalmente. Um outro que, né, persegue o sujeito, que quer o mal do sujeito, né, que visa o sujeito, né. No autismo, não há isso, né. Quando o outro comparece aí, o efeito disso é de insuportável para esse sujeito, né, e que ele tenta a todo custo anular essa coisa insuportável. Por exemplo, a demanda, né? Quando o outro chega com a demanda para um sujeito autista, isso muitas vezes para ele é insuportável, né? Ele não sabe como responder a isso, né? E o movimento é de que afastar esse outro para
anular isso que é insuportável para ele. O autista ele não vai criar, né, elaborar um delírio, né, onde localizaria esse outro, né, num lugar, por exemplo, de alguém que quer me fazer mal. Não é. O funcionamento é outro, né, a lógica é outra. E a gente vê muito isso também, né, muitas coisas que perturbam os autistas, e isso já foi falado aqui também, tem a ver com isso que desestabiliza o ambiente. O movimentar de cortinas, por exemplo, né, deixa o sujeito atônito. Um ruído, um trovão, deixa o sujeito completamente... Os fogos, por exemplo, no São João, né, que causa crises terríveis, né? Cessou, o sujeito volta à sua estabilidade, né? Na psicose, ele vai dar um sentido a isso, né? Esse trovão, os fenômenos da natureza vão estar inscritos noutra lógica, que é a lógica do sentido, né? Que é a lógica da linguagem. Então, é um sinal de que algo muito ruim vai acontecer, né? Algo que visa o sujeito, né? A perturbação do mundo, né? Está dirigida aí ao ser do sujeito na psicose, né? Eu acho que é isso. Renata, faz sua pergunta para o Francisco, em voz alta. E, Tati, vamos tentar só nesse momento, deixa o DSM um pouquinho de lado, e vamos tentar entender, eu fiz toda essa leitura no início dizendo, a DSM não é sinônimo de estrutura em psicanálise. Como esse grupo é de psicanálise, a gente está tentando primeiro entender o que são as estruturas, que são 4, né? E depois a gente vai, num segundo momento, ver de que modo a psicanálise conversa com a psiquiatria a partir do DSM. Mas nesse momento, Tati, tenta aprofundar na psicanálise, tenta dar conta de entender as estruturas clínicas, tudo bem? A partir de Freud e de Lacan, sem ir para o DSM por enquanto, tá bom? Senão a gente vai confundindo tudo. Renata? Oi, boa noite. Francisco, eu tenho uma dúvida quanto a essa questão do simbólico, que falta no autismo, e eu sempre entendi que faltava também na psicose, por essa questão aí da ausência, então, aí do nome do pai. Mas que eu tenho, então, me questionado se, em vez disso, o que acontece na psicose é que esse simbólico exacerba, né? Porque é isso que você está falando do sentido, que parece que ele existe, ele sobra na psicose, e no caso do autismo ele falta. Uhum. Bem, vamos pensar, né? Eu não sei se falta, porque né, pensando aqui no falacer, no parletre, no humano, né? A gente não pode pensar o humano sem o simbólico. Então não dá para tirar ninguém disso, né? O ser humano caiu no mundo, ele caiu no simbólico. Ele é humano. Falta, quando eu falo, não existe nada, né? Mas é assim, está em baixa, né? Uma coisa no caso aí da psicose, um exagero imaginário, né? Então, eu imaginava sempre isso, um exagero imaginário e um déficit. Mas então, estou errada. Não é errado, não. Acho que a gente vai articulando e pensando. O que se tem no autismo, né, é um simbólico real, por exemplo, vamos dizer. Não é estruturado, né? O simbólico, ele é uma estruturação, há uma estrutura, né, simbólica, um encadeamento, né? No autismo, isso não está assim, né? Está maciço, né? A gente não pode dizer que o autista não está na linguagem, ele está, né? Ninguém escapa disso, o ser humano não escapa disso, mas ele está de uma certa forma, né? De um certo jeito muito específico e bastante diferente da psicose, da neurose e da perversão, né? Há um posicionamento aí muito peculiar. Acho que o Maleval vai trazer muito isso no novo livro dele, A Diferença Autística. Então tem um jeito aí diferente, né? E na psicose há um encadeamento,
né? Há uma cadeia, há simbólico, mas há um simbólico também de uma certa maneira. Um simbólico sem falta, né? Em que o sujeito vai se posicionar diante desse simbólico de uma certa maneira. Bem, não sei se respondi tua pergunta. Renata, me ajuda aí. Respondeu a questão aí, veja, não existe ninguém que se salve da linguagem. Não. E a ideia da faixa de Moebius nos dá essa ideia. Então, mas existem várias possibilidades de estar nessa relação com a linguagem. Então, só para, quer ver, vou colocar aqui, eu mandei para vocês, tá? Só para a gente poder ilustrar isso que a gente está conversando aqui, veja, se a gente pega, tá dando para ver, não tá? Uhum. Vou colocar 200%, que aí, ó. Se a gente pega, por exemplo, aqui, pensem só a psicose e o autismo por hora, tá? A tabela tá lá com vocês, lembrando, é só para estudar, ela não tem uma pretensão de estar absolutamente revisada para publicação, mas o que foi utilizado aqui de material foi essa tese muito boa, que eu recomendo demais, As Psicoses da Infância, da Suzana Barroso, o livro do Bruce Fink sobre as estruturas clínicas, o do Maleval, né, porque é a hipótese, essa tese de doutorado, essa tese de doutorado também é fantástica, da Brenda, orientada pela... Nossa, deu branco agora. Daqui a pouco me vê o nome da orientadora dela, da UFMG. Os autismos na clínica nodal, fantástico, que ela vai construir o autismo como quarta estrutura, muito bem feita essa tese. Então, a partir dessas referências, a gente pode colocar aqui um do lado do outro. Então, veja, vamos pegar aqui o mecanismo fundamental, que é o que o Francisco estava colocando. O mecanismo fundamental da psicose é a foraclusão, do autismo seria a elisão. Percebam que busca-se uma palavra em alemão que tenha o mesmo ver inicial aqui, que é de negação, né? Se na psicose o que acontece a partir da foraclusão, o que retorna, o que é consequência desse mecanismo é delírio e alucinação, no autismo é a borda. Por isso, inclusive, a gente foi falar sobre a borda. E o que é a borda hoje no que a gente está falando? Amarração. A gente não está falando que são as possibilidades de amarração? Então, veja, o sintoma... Suplência. A borda é a suplência. Isso, perfeito. Em vez de consequência do mecanismo, eu podia colocar suplência, eu podia colocar amarração. Vou até colocar aqui, ó, para ficar mais bonitinho, ó. Aqui seria também suplência, amarração. E ele não quis andar, mas aqui, ó, eu obrigo ele. Pronto. Então, veja, só para a gente entender do que a gente está falando. Pronto. Do que a gente está falando aqui, então? Veja, do mecanismo fundamental, que é a foraclusão na psicose, a elisão no autismo, qual é a suplência? Ou seja, qual que é a forma de amarração deste sujeito com o mundo, né? Qual a forma de amarração com o campo da linguagem, do qual todos nós estamos, de algum modo, submetidos, seja por dentro, por fora ou no meio do caminho. Esse ponto seria o delírio e alucinação para a psicose e a borda para o autismo. Então, a borda, composta aí por 3 elementos, que a gente já estudou, está nas aulas para trás gravadas, né? Que é o objeto autístico, as ilhas de interesse e o... Duplo, eita. A borda, constituída por esses 3 elementos, é a amarração do sujeito autista por mudo. Por isso, inclusive, o gozo, né, retorna na borda. O gozo, ele vai retornar, né, na borda, justamente porque a borda é o ponto de amarração desse sujeito. Então, continuando, veja, é basicamente o que você estava falando, Francisco, só que colocado aqui, lembrando, a gente não pode pensar em categorias uma do lado da outra, elas estão uma do lado da outra para fins didáticos. Na prática clínica, você não vai encontrar essa parede tão bem rigorosa ali, enquanto o sujeito está falando. E a regra fundamental é a mesma para todo mundo, associação livre, enfim. Então,
a castração não é registrada na psicose, mas no autismo, ela é registrada. Só que o que acontece com ela além de registrada? Deixa eu puxar aqui que ele ficou escondido ali. Ela é registrada, mas veja, nós temos uma castração real não simbolizada. Ela é registrada, mas ela é não simbolizada, né? Dando origem à retenção dos objetos pulsionais. Por isso, se a retenção dos objetos pulsionais, desde muito cedo, e por isso tão cedo, como o Francisco estava colocando, a gente tem ali o olhar que eu ofereço e a criança não me dá, o seio que se oferece e ela não suga. O que é a retenção dos objetos pulsionais? Os objetos pulsionais são aquelas trocas pulsionais que a gente dá pelo olhar, pela voz, pelo sugar e assim por diante. Então, você tem um rechaço, a cessão e a obturação dos orifícios. O que é essa obturação dos orifícios? Basicamente, recusar as trocas pulsionais. Aqui, no caso da psicose, veja, por que ela não tem um começo tão no início? A castração nem é registrada. Se não é registrada, tem que acontecer alguma coisa para que esse não registro da castração incida em elementos, que é o que o Francisco colocou. Vai ter um acontecimento que vai desencadear. E esse acontecimento desencadear depende, né, do que vai acontecer na vida desse sujeito também, né, Francisco? De como que a vida articula ali esses acontecimentos. Se a gente continuar aí um do lado do outro, então veja, a gente tem um fracasso da função paterna na psicose e aqui uma recusa. É completamente diferente um fracasso e uma recusa, porque para eu recusar eu tenho que saber que ele está lá. Ou seja, só que ela não é simbolizada, portanto, ela pode ser recusada, mas não é porque que recusa que não está lá. Está lá, de um modo não simbolizado, está lá recusado. Se está lá recusado, uma das consequências, por exemplo, na relação com a função paterna, né? Na relação com a lei, é a compreensão literal da lei. Percebem? Que é justamente aquilo que a gente percebe no discurso, né? O que acontece... Bom, não precisa nem dar exemplo da compreensão literal da lei. A gente tem inúmeros acontecimentos que geram aí todo esse... além de xixes, vez por outras, levam também a um certo desconforto. Bom, vou parar por aqui, nem vou continuar em relação ao restante, mas a gente tem, então, uma diferença que é possível demarcar desde o início, mas como no início os fenômenos, as crianças são muito parecidas, essa diferença não fica tão explicitada. Bom, tem perguntas da Tatiana e da Lena, e Francisco me ajuda a responder também. Tati? Oi, o Francisco comentou sobre a psicose, dizendo da questão do sujeito, né, que se trata de uma saída aí mais pela via do sentido, e me ocorreu de perguntar como se trata nas psicoses ordinárias, já que elas estariam mais próximas de uma experiência com o vazio, sem alguma mediação, normalmente, e me parece que na clínica das psicoses ordinárias, o que o analista precisaria fazer é emprestar sentido, porque me parece que a deriva do sujeito fica muito maior em comparação com as psicoses extraordinárias que vão dando sentido em excesso, né? E outra coisa que eu perguntei também foi referente ao RSI, porque os colegas colocaram sobre faltar imaginário nos autismos, uma outra pessoa falou de faltar simbólico, e aí me ocorre que não é disso que se trata, que há o RSI em todas as estruturas e que cada amarração / suplência vai ser distinta para cada estrutura, até porque a gente tem hoje a possibilidade de acompanhar autistas que fazem stand-up, por exemplo, autistas que contam piadas, que fazem artes diversas e se colocam em profissões diferentes também, no mundo. Então, como que é possível pensar um autismo sem imaginário? Eu queria
escutar um pouco mais de vocês, como que vocês concebem o RSI nos autismos, porque eu acho que tem muita confusão dentro do campo em relação a isso, às vezes de um modo em que o autista é construído quase que como um inumano. Ah, não tem imaginário, não tem simbólico, vive no puro Tati, real, não etc. existe possibilidade de amarração sem real, simbólico e imaginário. Então, primeira Pois coisa. é isso que eu estou colocando aqui, que eu queria que E não foi vocês isso que em nenhum discorressem um momento pouco o melhor. Francisco falou. Não, não foi o Francisco, foram colegas nas mensagens, na mensagem aqui da Então, chamada. vamos lá, olha só, continuando. Em relação à questão, não existe qualquer. O RSI, que o Lacan vai propor mais para o final da obra, 1 ano, 2 anos antes de morrer, bem lá para o final, ele demorou mais de 2 décadas para conseguir chegar nesse esquema de amarração, até o ponto em que, o que ele está dizendo com essa amarração? 3 para que não seja 1. Brincando com isso para que a gente não corra o risco de conseguir parar de investigar, que é o que eu falei no início da nossa conversa hoje, para que a gente não corra o risco de falar que X significa Y, ou seja, que eu tenho uma resposta única para qualquer acontecimento, o RSI, ele está ali para organizar 3, e sempre 3, para me exigir nunca parar de construir. Agora, o RSI, ele também não serve como uma fórmula mágica, mas ele nos lembra que não há a possibilidade de amarração do corpo sem o corpo real, corpo simbólico, corpo imaginário. O real, simbólico e imaginário também nos permite, se vocês voltarem no grupo dos conceitos fundamentais, vocês vão se lembrar que a gente falou sobre a angústia e depois fizemos a leitura, o Lacan releu o seminário 10 da angústia no seminário da RSI, não mais colocando um espaço entre os conceitos da angústia, mas enlaçando no próprio RSI, porque um invade o outro e causa efeitos no anterior. Agora, deixa eu voltar à sua primeira questão sobre a psicose ordinária. Eu vou mandar para vocês um artigo simples do Jacques Lamillard, mas eu recomendo, claro, o livro, esse aqui, ó. Tem um cachorro querendo sair. Esse livro, Psicose Ordinária, eu recomendo que vocês comprem, é da Scripton, vale a pena a leitura. Mas, se vocês se lembrarem, veja, isso é importante. Não é seguro que a psicose ordinária seja uma categoria objetiva. Cuidado na clínica para não colocar a psicose ordinária como equivalente às psicoses não desencadeadas ou psicoses compensadas ou qualquer ordem dessa tipo. Nós temos a psicose extraordinária no sentido de que ela está em sua plena manifestação. Mas nós temos também as várias possibilidades de apresentação das psicoses, as psicoses compensadas, as psicoses medicadas, as psicoses não desencadeadas, que não são sinônimos da psicose ordinária. É a psicose, propriamente dita, porém, sem o surto, sem a sua manifestação extraordinária. Inclusive, a gente coloca a palavra extraordinária aí, para lembrar que, vez por outra, a psicose vem numa crise, por exemplo, no desencadeamento, nos dá notícia de que ela já estava lá. Ela não surge a partir do desencadeamento, ela já estava lá. Ela não sai de uma psicose ordinária para uma extraordinária e retorna. Então, é importante lembrar isso. Veja, quando o Jacques Lamillard, a partir da Convenção de Antibes, propôs a psicose ordinária, o que ele coloca é que essa divisão binária estava incomodando ele. E aí ele resolveu brincar colocando um terceiro elemento, que é essa perninha aqui, ó. Mas perceba, ele não cria neurose, psicose e psicose ordinária, percebem? Ele só coloca uma perninha. E aí ele diz claramente, veja, não é uma categoria objetiva. Né? Deve se perguntar, inclusive, se ela se sustenta como coisa em si. Ele fica mais ali no funcionamento da clínica quando a gente está escutando o sujeito, atento à sua singularidade, e isso é muito importante. E aí ele tem até uma citação que ele coloca aqui nesse texto, que é assim, quer ver? Deixa eu achá-la aqui. Ele coloca assim, a pertinência no singular
A pertinência do singular é uma questão que assedia a tormenta clínica a título de diagnóstico e constitui facilmente, se deixarmos correr solto, o embaraço do clínico na supervisão. Frequentemente, a principal questão é trazida: é uma psicose? É uma neurose? É um sujeito mais obsessivo? É um sujeito mais histérico? Essa histérica, na realidade, não será uma psicose? A inteligência do praticante deixa-se solicitar pela preocupação de distribuir e atribuir ao paciente uma classe ou outra, e isso se constata. Aliás, é muito difícil deslocar dessa inquietação do praticante, difícil trazer-lhe a paz que o ponto de vista singular pode fazer reinar, uma vez que este comporta um deixar ser. Deixar ser aquele que se entrega a você, deixá-lo ser em sua singularidade. É bonito isso que o Miller está falando. O que ele está dizendo com isso? Esse está no texto do... Para os escritos e outros escritos do Lacan, o livro do Jacques Miller. Está na página 89, tá? Escritos e outros escritos do Lacan, que é um texto do Jacques Miller. O que ele está dizendo com isso? Veja, quando ele propõe a psicose ordinária, que é o terceiro encontro de três, né, tiveram 3 encontros sobre os inclassificáveis, né, da clínica, que acabou levando aí a psicose ordinária, não era para criar mais uma categoria. A psicose ordinária era para questionar as categorias como um todo. Uhum. A possibilidade que a clínica, vez por outra, pode simplesmente deixar ser, né? Que o sujeito ele pode trazer a sua singularidade no seu discurso. Quer complementar, Francisco? A psicose ordinária é uma psicose, né? E pensando aí no que Tato falou, né? Eu acho que o analista... Aqui, ó, psicose. Não vai emprestar sentido, né? Eu acho que a clínica psicanalítica, principalmente a clínica lacaniana, ela não vai na direção de sentido, né? Ela vai na direção de possibilitar aí como esse sujeito pode se amarrar, né? A partir da sua questão, né? Dos seus sintomas. Não, nem na neurose, nem na psicose, nem no autismo, não é a via do sentido. Lacan, ele vai, não é, principalmente no último ensino, trazer isso, né? Não é pela via do sentido. Exato. Lena, última pergunta para a gente encerrar por causa do horário? Oi, gente. É o seguinte, eu queria trazer... eu acompanhei um caso de uma pessoa em surto psicótico e uma pessoa diagnosticada com autismo, né? E da militância autística, né? Então, no momento em que a militância, ela se viu no impasse com a militância, ela teve um surto psicótico. Né? Então, parece que a injunção era justamente, aí eu queria trazer para vocês uma questão em relação a essa bengala identificatória, né? Que um diagnóstico pode ser uma bengala identificatória, né? Para determinadas pessoas, né? E é uma pessoa de mais de 30 anos, né? Então, quando ela teve na psiquiatra, ela disse, é raro acontecer, né? Um surto com essa idade. E então, assim, não sei, queria jogar para vocês em relação ao diagnóstico mesmo, né? Diagnóstico diferencial nesse caso. Esse exemplo que você está dando, Lena, é de extrema importância, de extrema polêmica, você sabe também. E tudo que é de extrema importância, de extrema polêmica, a gente não pode ter medo de conversar sobre isso, né? E se o surto psicótico dá notícia de que o diagnóstico de autismo está equivocado? Porque se o autismo não é mais uma psicose, é disso que a gente está conversando, há diferenças no percurso e também há diferenças nos fenômenos que vão acompanhar esse sujeito. Pode-se pensar nisso. O que você acha, Lena? Uma vez que você que o atendeu. Eu também tenho muita dificuldade de falar sobre isso justamente porque é controvertido, né? Porque a pessoa tem como fixação identificatória justamente o autismo, né? Foi a vida inteira assim, mas um surto psicótico muito clássico,
né, com todos né, todos os sinais negativos e positivos. Eu acho que eu teria que acompanhar para ver, eu não sei nem o que dizer, na verdade, é complexo, né? Eu acho que tem que conversar com outras pessoas. E é por isso Acho que eu que estou é trazendo para vocês. identificar, localizar qual é a função desse diagnóstico para esse sujeito, né? Porque é Eu acho que isso, está muitas muito claro, na vezes o verdade, né? Pode então é falar, tá isso, claro de que né? modo, Lena? Se o Como essa identificação, né? Esse lugar no mundo que a pessoa encontrou, se eu puder usar essa palavra, um uma papel, amarração. uma amarração. E quando ela perde essa amarração, vem o surto psicótico e depois a busca, inclusive, do tratamento é o tratamento para autistas, né? Ela não buscou tratamento para alguém que, de fato, teve um surto psicótico, é um tratamento para Mas, autistas. Lena, não estou entendendo em que momento que se perde isso que você está chamando de papel, o que que acontece exatamente no caso? Eu não acompanhei aqui. A pessoa teve um surto psicótico assim que ela teve uma injunção que tem a ver com a perda do lugar na militância autística, né? Com uma desagregação na militância e, vamos dizer, uma decepção muito grande, né? E que tem a ver com a entrada do Lula e, né, né, tá todo mundo junto no mesmo barco no momento em que se luta contra um inimigo comum e na hora que o Lula ele começa a governar e a militância se desagrega, né, em busca de cargos, em busca de posições, e isso, para mim, foi uma injunção que levou ao surto psicótico, né? Agora, a reorganização passou por uma, eu acho que ela metaforizou o delírio, com certeza, mas a busca pelo tratamento foi dentro dessa, digamos, bengala identificatória do autismo, né? Então, Inclusive, quando ela fala de surto, ela coloca entre aspas, né? Quando eu tive o surto, né? sim. E aí, veja, eu acho que esse é um dos pontos principais da gente conseguir manter essa leitura. Uma não exclui, mas também não se sobrepõe. Então, a leitura da psicanálise se diferencia da leitura da psiquiatria. A psicanálise, ao pensar em estrutura, e pensa em estrutura há muito mais tempo do que a própria psiquiatria existe, e já pensa nas psicoses antes de existir o diagnóstico no DSM, e já pensa mesmo numa clínica do autismo lá com o DIC em 1930, antes de existi-la efetivamente na psiquiatria, a gente pode guardar, inclusive historicamente, uma certa separação. Isso significa que a gente vai necessariamente colocar esse debate para o próprio paciente? Claro que não. O seu lugar como analista, obviamente, é receber a partir do dito do sujeito. E se ele traz essa nomeação, é com essa nomeação que você vai trabalhar. Mas não significa que no campo dos estudos teóricos e da supervisão, você não deva levar essa questão. Pelo contrário, veja, disse para vocês no início, se nós pararmos de questionar, se a gente tomar qualquer saber sobre, fora do campo da psicanálise, acima do campo da psicanálise, e parar de questionar simplesmente porque veio inscrito por um outro saber, a gente não está praticando a psicanálise. A psicanálise é, sobretudo, uma investigação que não cessa, uma formação que não cessa. Então, essa inquietação sua, Helena, ela pode conduzir o tratamento da melhor forma possível, porque você vai se permitir, ao invés de ficar procurando elementos de autismo que sustentem que não foi um surto, você vai poder só receber aquilo independente da nomeação, como um acontecimento do sujeito. Me fala desse acontecimento. O que aconteceu? Como é que você está diante disso? Por que isso te incomodou tanto? Ou seja, se você vai para a clínica com o diagnóstico, fazendo, digamos, atrapalhando essa abertura à singularidade, diga-se de passagem, talvez seja pior para a escuta. E essa foi a proposta da psicose ordinária aí, introduzir um terceiro excluído dessa construção binária. Ou seja, a ideia de que eu não preciso fechar do diagnóstico, vem o saber, não, vem da singularidade. É uma busca, sobretudo, pelo discurso singular. Quer complementar, Francisco? Eu te interrompi aquela hora. Não, acho que é isso mesmo que você está falando.
né? A psicanálise, ela tem o dever ético de fazer esses questionamentos. Ela não vai questionar o sujeito que me chega com um diagnóstico que está amarrado nisso. Tem uma amarração importante. Eu vou acolher isso. Porque o diagnóstico em psicanálise, o diagnóstico estrutural, ele serve unicamente para a direção de tratamento. Não Né? para entregar documentações. Não. Não. Isso é muito importante para a gente. Inclusive, é bom que a gente não precisa ficar entregando necessariamente documentações. A gente pode realmente se dedicar à clínica e à escuta, entende? Isso que a Rosana colocou ali também, né? A gente não vai brigar com o sujeito, né, Rosana, ali pelo diagnóstico, mas é importante que a gente entenda na supervisão, no estudo teórico, no estudo, a condução do tratamento a partir dessa abertura e não desse fechamento. Bom, vamos encerrar por hoje, que a gente já estourou. Lembrando, então, no encontro que vem, aí a gente volta efetivamente para o texto, porque eu acho que a gente conseguiu. Se tiverem dúvidas ainda sobre alguns termos que estão lá, avisem. Então, os termos que estão lá, ambivalência, abolição, vão aparecer outras vezes. Sempre que aparecerem problemas nesses termos, falem, a gente para e retoma. Em relação ao material, eu coloquei na descrição do grupo do WhatsApp, está lá, agora eu arrumei direitinho, porque eu tinha colocado no corpo do texto, e aí eu vi que algumas pessoas colocaram aqui que não estavam achando. Vocês vão ver que eu mudei a descrição, e lá nos arquivos, os primeiros, está assim, texto de apoio ao autismo, tem um drivezinho aí, tá bom? Que são esses textos de apoio que a gente está colocando. Vou colocar o da psicose ordinária, porque essa questão surgiu hoje também, e à medida que forem surgindo outras coisas, a gente complementa lá, tá bom? Beijo, lembrando, quarta-feira tem conceitos fundamentais, Édipo, e na quinta-feira a gente continua sobre gozo, 6 paradigmas do gozo. Beijo para todo mundo. Tchau. Até lá. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau, gente.